Fala galera do canal It's Only Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Carlos Gobato e hoje eu trago para vocês aqui, na minha opinião, quais são as bandas que utilizam melhor o recurso dos backing vocals em seu som. Eu estava pensando a respeito disso quando eu estava ouvindo aqui duas bandas que logo eu vou mostrar para vocês aqui os discos e tal, né? E aí me veio à mente falar sobre esse assunto porque é uma coisa pouco abordada, né, pouco explorada. Quando se fala aí de rock, metal, música pesada de maneira geral, a gente acaba, obviamente, enfatizando aí em primeiro lugar as guitarras, os vocais, o baixo, a bateria, né, o teclado nem todas as bandas usam, nem sempre aparece também, mas a última coisa que a gente vai pensar em repercutir são os backing vocals, mas em muitos casos, para muitas bandas, muitos artistas, ele tem um valor muito alto, ele agrega muito ao som, ao tipo de sonoridade, ao trabalho da banda, né? E foi isso aqui que eu resolvi trazer para vocês, e para isso eu selecionei 5 bandas que eu acredito que exploram muito bem, né? Os backing vocals ficam sendo não apenas uma voz adicional de fundo, né? Uma coisa ali meio que para ocupar espaço ou para simplesmente tornar ali o refrão um pouco mais forte ou dobrar uma voz, mas ele tem uma função muito maior, né? na dinâmica da música propriamente dita, também na questão ao vivo muitas vezes, que até ajuda alguns vocalistas aqui nos casos que eu vou trazer. Então vou mostrar para vocês bandas que souberam usar isso, além de simplesmente estar ali dobrando algumas vozes. Mas o backing vocal é algo fundamental para o funcionamento do som dessas bandas que eu trouxe. E obviamente vocês vão lembrar de outras, né? Essa lista é uma lista restrita, eu selecionei 5 aí que vieram à minha cabeça brevemente. Depois você vai poder deixar aí nos comentários, né? Para que a gente possa de repente estar fazendo uma parte 2, tá? Então lembrando que ainda não for inscrito no canal, deixa a sua inscrição, ative o sininho das notificações, dê o seu like para ajudar na divulgação e comente, porque eu sempre leio e respondo todos os comentários. Você também pode considerar ser um membro do canal. Então bora lá pro assunto. Então, como eu dizia, pessoal, eu estava ouvindo aqui duas bandas, né, que me trouxeram aqui esse assunto. Eu vou começar apresentando uma delas e vou terminar apresentando a outra, que na minha opinião, de todas as bandas que eu já ouvi, é a que melhor explora essa questão dos backing vocals, tá? Ou dos vocais adicionais aqui, enfim, né, a dinâmica que ele traz para a música. Mas uma delas que é extremamente importante, principalmente em uma das fases da banda, eu acho que sempre foi importante na carreira da banda, mas eu estou falando aqui do Van Halen, né? Então eu trouxe aqui para exemplificar o primeiro disco do Van Halen, né? O auto-intitulado, de 1978, também conhecido como Van Halen 1, e o 1984, né? Álbum lançado aí nesse mesmo ano, obviamente, que tem aqui essa capa, né, bastante polêmica, curiosa, né? E nesses dois álbuns aqui, em toda a discografia da banda, mas principalmente nessa fase com David Lee Roth enquanto vocalista, e também principalmente nesses dois discos aqui, os trabalhos feitos aqui nos backing vocals são assim fundamentais para a sonoridade da banda. Por exemplo, você pega aqui no primeiro disco músicas como Ain't Talking About Love e Running With The Devil, né? Músicas muito fortes, muito aí pegajosas, com refrãos fortes e tal, né? Tem o David Lee Roth que em estúdio manda muito bem. Eu acho que tecnicamente, para mim, pelo menos o Sammy Hagar é mais vocalista do que ele, mas o David Lee Roth é aquele showman e tudo, né? E aqui nos discos fica muito bem complementada a sua voz com os backing vocals, nos quais todo o restante da banda participa, né? Então o Alex Van Halen, que é o baterista, ele faz backing vocals, o Ed Van Halen, que é o guitarrista, também faz backing vocals, e principalmente nesse contexto aqui, o Michael Anthony, o baixista, né, que ele canta muito bem, ele tem uma ótima voz e ele sempre ajuda muito, não só em estúdio, mas também ao vivo, né? Porque, como eu já disse, o David Lee Roth, além de ter umas certas limitações técnicas ali para ter uma performance igual a de estúdio ao vivo, ele também é um showman muito carismático, ele dança, ele corre pelo palco, e isso, claro que gera uma consequência ali na hora dele conseguir uma performance vocal. E ali esses backing vocals, tanto do Michael Anthony quanto dos demais, dos irmãos Van Halen, salvam o Van Halen ao vivo, né, com ele. Na última turnê, inclusive, tem aquele álbum ao vivo no Japão, que é a turnê do A Different Kind of Truth. O David Lee Roth está cantando muito mal, e o que salva um pouquinho ali a performance é justamente os backing vocals. Nesse contexto já não tem mais o Michael Anthony na banda, mas tem o Wolfgang Van Halen, né, que é filho do Ed, né, e os 3 Van Halens lá, o Alex, o Wolfgang e o Ed, acabam ajudando nesse quesito, né? Mas de qualquer forma, mesmo no auge da banda, quando o David Lee Roth ainda estava tocando muito bem, não só ao vivo, mas também em estúdio, isso é uma característica muito chamativa, né? A gente pega músicas aqui como Jump, Panamá, por exemplo, Hot for Teacher, né?
todas essas músicas têm backing vocals muito bem feitos. Então acho que o Van Halen é uma dessas bandas aí que souberam explorar muito bem isso, seja em estúdio, seja ao vivo, né? E adicionar essa questão dos backing vocals não só como mais um elemento qualquer dentro da sua música, mas como algo relevante para o seu som. Então eu gosto muito de como é feito aqui esse trabalho dessas dobras vocais, enfim, essas harmonias ali vocais entre os membros da banda. Então Van Halen é a primeira que eu cito aqui. Uma outra banda ali, pensando, né, que eu resolvi trazer para vocês é o Def Leppard. O Def Leppard, que é uma banda, de certa forma, bem controversa. Ele começa ali naquela New Wave of British Heavy Metal, com um som mais pesado, mais voltado para aquelas características no começo dos anos 80. Tem o primeiro EP e tem o On Through the Night, que é o primeiro álbum que a gente pode considerar ali que estão dentro desse movimento. Depois a banda vai começar a mudar a sua sonoridade, culminando aqui no Hysteria, né? Já começa ali no Pyromania, depois tem o Hysteria, outros álbuns que vieram na sequência. Mas eu peguei aqui o Hysteria como exemplo, né? Porque ele é um álbum assim bem... um hard rock de certa forma até bem meloso, né? Bastante músicas românticas ali, né? Bem hardão mesmo, nem todo mundo gosta, mas é a minha fase favorita do Def Leppard, apesar de gostar também dos álbuns mais pesados anteriores. E aqui isso fica muito nítido, né? Em músicas como Woman, Rocket, Animal, Love Bites. Eu vou praticamente mencionar todos aqui, Pour Some Sugar On Me. Esse álbum é praticamente uma coletânea, um sucesso tremendo nos Estados Unidos, né? E tem ali o Joe Elliott, que é o vocalista, mas o restante da banda ajuda demais nessa questão das harmonias vocais, né? E principalmente esse som até muitas vezes meio meloso, como em Love Bites, né? Isso é intensificado, isso é levado aí a um novo patamar com os backing vocals que são feitos ali pelos demais membros da banda. Então é algo também muito bem trabalhado aqui pelo Def Leppard. No último disco também não é um disco maravilhoso, mas é um bom disco. Eu gostei do Diamond Star Halos. Tá ali ainda essa característica. Então é algo que meio que perseguiu aí o Def Leppard durante toda a sua discografia e que a banda tem como um de seus pontos fortes, na minha opinião. O Joe Elliott é o vocalista principal, mas todos os outros contribuem também para as harmonias vocais ali, enfim, e fica algo muito bem feito. Para mim o ponto alto disso está aqui no Hysteria. Então também são backing vocals que não estão ali só completando, né, ou só auxiliando o vocalista de certa forma, mas é algo que se tornou uma característica marcante da banda. Então Def Leppard acho que também utiliza isso muito bem. Outra banda que eu destaco aqui, também de hard rock, né, é o Dokken. Banda que eu gosto muito, né, escalou rapidamente para ser uma das minhas favoritas, né, principalmente esses 5 primeiro álbuns que vem aqui nessa caixinha, né, da Original Album Series. Nós temos aqui o Breaking the Chains, o Tooth and Nail, Under the Lock and Key, Back for the Attack e o ao vivo, né, que eu tenho ele aqui também em fita cassete, que é o Unleashed, é o Beast, né, Unleashed é do Judas Priest, é o Beast from the East, né, gravado ali no Japão, se eu não me engano em 1989, no final da década de 80, e que é um descasso ao vivo, um dos meus favoritos, e que uma das principais características aqui para mim é como o backing vocal é muito bem feito, né. Nesses álbuns aqui a gente tem a formação original da banda, com o Don Dokken nos vocais, né, e eu sempre esqueço, é Mick Brown, né, na batera, o Jeff Pilson no baixo e o grande George Lynch nas guitarras. Além de todos eles serem músicos incríveis, eles também cantam pra caramba, né, e nesses shows, né, você deve reparar, se você pesquisar também, eu sei que tem gente que critica, eu gosto, não sei se ele foi mexido em estúdio ou não, mas o Return to the East, que eles gravaram uma reunião aqui, na década passada, aí, né, pouco tempo atrás, para celebrar o aniversário desse show, para mim a banda tá cantando demais também, o Don Dokken obviamente já com limitações por conta da idade, mas a banda que trabalha muito bem essa questão dos vocais, o Jeff Pilson principalmente e o George Lynch ajudando bastante, também o batera também canta, faz o backing vocal, né, que é o Mick Brown, então os quatro acabam agregando nesse sentido, né, e principalmente no estúdio é muito bem feito, você pega músicas aí como Into the Fire, enfim, grandes clássicos aí do Dokken, né, Dream Warriors, entre várias outras canções, as canções mais românticas também da banda, enfim, você vai reparar nesse elemento. E ao vivo eu acho que isso ganha assim uma proporção ainda maior, tanto aqui no Beast from the East, que é o ao vivo deles, no álbum acústico também que eu tenho aqui, que é o One Live Night, também é com a formação original, esse álbum de reunião, enfim, né, e eu acho que hoje, além da questão, o Dokken lançou um álbum esse ano, eu achei um álbum decente, bonzinho, né, mas não muito mais do que isso, tá? Acho que uma das coisas que prejudicou aí o Dokken, a sua sonoridade, é que o Don Dokken já não alcança mais notas como ele alcançava antes,
E apesar de ter bons músicos no seu grupo hoje em dia, mas não tem esses caras da formação original e que tem também por característica preencher tão bem o som. Por isso que eu acho que as reuniões que o Dokken fez com a formação original nos últimos anos apresentou uma sonoridade de forma geral melhor do que vem apresentando com outras formações. Isso passa também pela questão do apoio que os outros integrantes davam ao vocal do Dokken, que já não é mais o mesmo, né? Mas eu acho que o Dokken é uma banda que tem ali músicas muito pegajosas e tal, refrãos fortes, muito graças a essa questão do backing vocal. Outra banda que eu destaco aqui é o Queen, né? Eu separei aqui o disco A Night at the Opera, né? Essa edição aqui muito legal, inclusive em LP, né? Que ela é gatefold, tem a letra das músicas aqui dentro, muito bacana, essa capa fosca aqui, um material bem interessante. E esse daqui é o disco que tem Bohemian Rhapsody, né? Que talvez seja uma das músicas mais marcantes em termos de harmonias vocais já feitas, né? Faz ali uma coisa de música erudita, né? no meio da música, e muito bem feita, né? Não só o Freddie Mercury, mas os 4 integrantes eles fazem ali, explorando tons diferentes, enfim, para quem é especialista em questão de canto, né, de tonalidades de voz, enfim, deve ser uma loucura estudar isso aqui, que realmente eles fazem uma coisa muito legal, mas não é só nessa música e não é só nesse disco também. A carreira do Queen, ela passa por essa questão dos backing vocals também. O Freddie Mercury é um grande vocalista, um dos maiores frontmans da história, uma voz incrível, mas eu acho que o Queen não seria o Queen se não utilizasse também esse recurso. O baterista Roger Taylor é um ótimo cantor, tá? Não só para fazer os backing vocals, mas aqui ele canta, por exemplo, I'm in Love with My Car, que é uma música bem controversa, uma letra bem engraçada até, mas que eu gosto muito e mostra todo o alcance e poder vocal que ele tem. O John Deacon, apesar de ser um cara muito tímido, também segurava ali nos backing vocals na época que ele estava, e o Brian May também canta muito bem, né? Então, os 4 integrantes ali juntos, eles criam uma sonoridade muito interessante para o Queen, né? O Queen é uma das bandas que melhor soube explorar também essa questão, seja em estúdio, seja também ao vivo. Inclusive, hoje em dia, eu não dispenso assim o Queen com Adam Lambert. É óbvio que não está nem perto do Queen original, mas eu acho um projeto interessante, né? E eu tenho inclusive aqui um disco ao vivo com ele, e apesar de ser um bom cantor, ter uma história legal de como ele chegou até a banda, enfim, né? Ele não é o Freddie Mercury, longe disso. Então é muito importante hoje em dia a participação do Brian May, principalmente do Roger Taylor nos backing vocals, né? Para conseguir extrair um som legal, né? E até o disco ao vivo, acho que é Live Around the World que eles lançaram, é um disco interessante, muito por conta disso. O Adam Lambert, né, se garante ali nos vocais, de certa forma, né, fazendo o melhor que ele pode, e os integrantes aqui continuam ajudando, né, nesse hábito que eles já tinham desde a época do Freddie Mercury, né, em apoiar muito bem nos backing vocals. Então o Queen, apesar de ter um vocalista incrível, né, uma das maiores vozes de todos os tempos, também soube usar muito bem e adicionar isso à sua sonoridade, esse uso dos backing vocals. E aí, chegando à quinta e última banda que eu selecionei, que foi a que me inspirou para fazer isso daqui, eu acho que de todas as bandas que eu já escutei até hoje, é a banda que melhor explora isso, tá? Porque eles vão muito além ali, como eu disse, de fazer harmonias vocais, de dobrar uma determinada voz ou de apoiar ao vivo. É realmente uma coisa que eles fazem ali, um princípio de pergunta e resposta. Eu tô falando aqui do Sweet, né? Até coloquei aqui em destaque esse CD, uma coletânea tripla que eu tenho, né? Quem olha para esses caras aqui, estilo super glam, né? Daquela época ali, da década de 70, talvez não dê nada por eles, mas os caras são extremamente virtuosos nos seus instrumentos ali, são extremamente subestimados também, e todos eles cantam muito bem. Tem lá o Brian Connolly, que é o vocalista principal, né? E tem os outros integrantes. Eu peguei esse disco aqui para destacar, né? O Off the Record, tem essa capa aqui muito interessante, né? De um disco aí na agulha, né? Ó, que legal. E aqui tá os caras, né? Ó, nós temos aí, deixa eu ver onde tá os nomes aqui, ó. Brian Connolly, Steve Priest, que é o baixista, o Andy Scott, que é o guitarrista, e o Mick Tucker, que é o baterista, né? E todos eles apoiam aqui, tanto ao vivo quanto em estúdio, essa questão dos vocais. E aí o Sweet, é interessante que você escute músicas como, por exemplo, Ballroom Blitz, Hellraiser, Blockbuster, que são músicas que tem ali o vocal sendo trabalhado de uma forma muito interessante. Você tem o vocal principal do Brian Connolly e os outros integrantes, principalmente o Andy Scott, né, que é a principal voz ali dentro dos backing vocals, mas os outros contribuem também, o Steve Priest e o
o baterista Mick Tucker, né, principalmente ao vivo, mas você tem ali essa dinâmica, né? Por exemplo, Ballroom Blitz, o vocalista principal está falando uma frase e já vem a resposta ali do Andy Scott e dos demais, né? Então no Blockbuster, por exemplo, eles têm até mesmo efeitos sonoros criados com a voz ali, como se fosse uma sirene e tal. Então os caras realmente têm uma criatividade muito grande para utilizar os backing vocals em suas músicas. Eu destaquei algumas aqui no Off the Record. Também tem músicas como Fever of Love, Windy City, né, que tem um refrão sensacional, que todo mundo vem ali e apoia, né, ajuda ali no vocal. E principalmente a faixa Lost Angels, é uma das músicas que eu escutei aí na minha vida que melhor representam essa questão de como um backing vocal ele pode ser muito mais do que uma segunda voz dobrando ou fazendo algo parecido ali. Mas eles vão num tom muito acima, né? O Andy Scott ali com uma voz que chega a ser estridente e tal. É muito interessante a dinâmica que eles conseguem dar aqui para as suas canções utilizando o backing vocal. Então, para mim, o grande destaque aqui é o Sweet, tá? É a banda que sabe explorar muito bem isso. Claro que hoje em dia, né? Hoje em dia não, já nas últimas décadas não tem a sua formação original. O Andy Scott é o único que permanece. A formação foi bastante sólida até ali mais ou menos no começo da década de 80 e depois começou a mudar bastante. Mas mesmo assim, independente de quem esteja no vocal principal, o Andy Scott até hoje faz esse papel. Se você pegar performances recentes aí do Sweet, você vai ver que ele manda muito bem. O Sweet que começa com um som mais experimental, até um pouco psicodélico, depois vai passando mais para uma coisa glam, mais leve, e chega num hard rock muito pesado. Enfim, é uma banda bastante versátil, né, que em todas as suas fases, em todos os tipos de sonoridades que explorou, e até mesmo nas outras formações além da original, sempre se destacou aqui com os backing vocals. Então eu destaco demais aqui a banda Sweet como uma dessas que até pouco dizer, né, que é backing vocal que eles fazem aqui, é muito mais do que isso. São harmonias vocais muito bem pensadas, muito bem trabalhadas, que para mim a banda tem elementos sensacionais, né? Dá pra gente destacar tudo, a bateria, a guitarra, a voz do Brian Connolly, mas para mim o grande ponto forte realmente do Sweet fica sendo a maneira como eles fazem essa questão da vocalização, utilizando todos os integrantes da banda, principalmente essa dinâmica entre o vocalista principal, Brian Connolly, e a segunda voz ali, que é o Andy Scott, né? Eles mandam muito bem nisso. Então, só para retomar aqui, falamos aqui hoje sobre o Sweet, o Queen, o Dokken, aí já mudando um pouco de estilo, né, mais pro hard rock, né, o Def Leppard, e também o Van Halen. Foram 5 bandas que, pensando nessa pauta aqui do vídeo, me vieram à mente imediatamente, assim, né, de grandes backing vocals que fazem realmente a diferença na banda. Não são só mais um elemento ali dentro, mas realmente é algo que faz parte da sonoridade, fica sendo uma característica importante, uma marca registrada, e tanto em estúdio quanto ao vivo, são coisas que agregam muito valor ali ao som que eles produzem. Então trouxe essas 5, agora vocês vão dizer aí nos comentários se concordam comigo, se discordam, quais outras bandas que você destacaria aqui nesse sentido, né, de backing vocals que vão muito além aí de simplesmente ser uma segunda voz, né, de preencher o som, mas que realmente fazem diferença na sonoridade das bandas. Lembrando que eu sempre leio e respondo os comentários, também pode deixar o seu like se você gostou, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e seguir a página no Instagram, que eu sempre deixo o link aí na descrição. Valeu quem assistiu o vídeo até aqui e até a próxima.